Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula vamos falar sobre um gênero textual com o qual vocês já são bastante familiarizados. Notícia. Todos vocês já conhecem as notícias, já assistiram às notícias televisivas, assistem às notícias que são veiculadas aí por meio das redes sociais, por meio de WhatsApp, por meio do Facebook, enfim. Estão acostumados a ver notícias praticamente diariamente. Porém, nós vamos estudar os elementos composicionais, as características da notícia, de forma que possamos considerá-la enquanto um gênero textual que apresenta algumas especificidades. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo, ministrando as aulas para o 8º ano, Estou aqui com o nosso colega, o intérprete, que veio aqui para fazer a docência compartilhada comigo e transcrever aí para a linguagem de sinais, para a linguagem de Libras, o meu discurso verbal. Então, parabenizo por estarem aí prestigiando a mais essa videoaula e vamos começar aqui a ver quais são os nossos objetivos, que consistem em ler e interpretar uma notícia, analisar as formas de composição desse gênero textual e compreender a estrutura composicional desses textos. Então, o gênero notícia. No questionamento, você soube da notícia? Podemos destacar dois aspectos. Um fato que nos interessa ocorreu e, antes que perca sua importância, é divulgado, publicado ou compartilhado nas redes. Vamos começar aqui então com a leitura de um texto, para a gente poder entender bem quais são esses elementos composicionais, essas características que fazem com que nós classifiquemos o gênero textual em notícia. Então vamos fazer a leitura, começando pela manchete, acompanha aqui comigo. OAB, se referindo aí à Ordem dos Advogados do Brasil, lança campanha por uma infância livre da publicidade comercial. A iniciativa procura promover sensibilização sobre as consequências do consumismo infantil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lançou nesta terça-feira, dia 17, o manifesto OAB por uma infância livre da publicidade comercial na sede do Conselho Federal em Brasília. O objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade sobre os efeitos negativos da publicidade direcionada às crianças e colocar o tema em pauta na OAB e em outras instituições jurídicas. Na abertura do lançamento, a presidente da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor, Marié Miranda, lembrou que devemos refletir se queremos uma sociedade pautada no ter ou no ser, e se as crianças conseguem realmente pensar de forma crítica os estímulos a que estão sujeitas. Ressaltou ainda que a iniciativa tem o respaldo da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Resolução 163 do CONANDA, além de recentes decisões judiciais que colocam a criança e não a questão econômica como prioridade absoluta. Então temos aqui um texto, uma notícia que traz informações sobre a questão da publicidade infantil, da publicidade comercial direcionada às crianças, E aí nós temos que fazer umas análises aí relacionadas a quais são os elementos que constituem esse texto para que nós o consideremos uma notícia, Então vejam, primeira atividade. Nós temos aqui um fragmento do texto, O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lançou nesta terça-feira, dia 17, o manifesto OAB por uma infância livre da publicidade comercial, na sede do Conselho Federal, em Brasília. O objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade sobre os efeitos negativos da publicidade direcionada às crianças e colocar o tema em pauta na OAB e em outras instituições jurídicas. Esse fragmento, ele traz elementos que indicam se tratar de uma notícia. Que elementos são esses? Então, o que eu quero que vocês localizem ali? Lembrem-se que para que tenhamos uma notícia, nós temos que ter algumas informações presentes no texto para o leitor descobrir onde aconteceu, quem são os envolvidos, o que aconteceu e quando aconteceu. Então, essas perguntas têm que estar explicitadas no texto, já no início do texto, de preferência, no primeiro parágrafo, que é aquele que a gente chama de lead,
né? A lead numa notícia, ela é esse guia que traz as informações de onde, quando, o que e quem, né? Para que a gente possa se interessar, né? E se questionar o que mais aconteceu e aí se interessar por ler o desenvolvimento da notícia e o desfecho, enfim, para dar continuidade à leitura, tá? Então, localizem, por gentileza, essas informações que são essenciais para que possamos considerar o texto do gênero notícia, né? Onde aconteceu, o que aconteceu, com quem e quando, ok? Então, tentem encontrar esses elementos aí no texto para dar conta de responder a nossa primeira atividade. Mãos à obra!
Retornando então, pessoal, e aí? Foi possível vocês retomarem no texto as informações que fazem com que nós consideremos esse texto do gênero notícia, né? O que aconteceu, onde aconteceu, quando? Então, vamos aqui ver qual é a nossa sugestão de resposta, como que ficaria. Vocês provavelmente acertaram também, ok? Só para a gente conferir. Então, aqui eu trouxe 2 elementos, né? Quem são as pessoas que estavam envolvidas na notícia? Então, nós temos aqui que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O que aconteceu, né? Houve um manifesto da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, por uma infância livre da publicidade comercial, certo? Onde aconteceram, né? E quando? Terça-feira, dia 17, na sede do Conselho Federal em Brasília. E por que aconteceu? Então, é uma tentativa de sensibilizar a sociedade sobre os efeitos negativos da publicidade direcionada às crianças e colocar o tema em pauta na OAB e em outras instituições jurídicas, né? Então, com isso, a gente consegue contemplar aí esses elementos que são imprescindíveis para que nós tenhamos uma notícia, né? Onde aconteceu, quem são as pessoas que estavam envolvidas, né, o que aconteceu e quando os fatos aconteceram, né? Então vejam, uma das características da notícia também é ela ser um texto assim de muito breve, né? As coisas acontecem e as pessoas compartilham ali naquele momento e depois a notícia já meio que se esvai assim de sentido e significado, né? Porque na sequência já vem outras notícias, né? Então existe aí uma dinâmica, um fluxo muito intenso de notícias. E toda notícia tem que ter esses elementos que nós estamos aqui ressaltando para vocês e pedindo para vocês identificarem, porque se não tiver esses elementos, pode ser que o texto não seja do gênero notícia, né? De repente aí vai ter que analisar se não se trata de um texto dissertativo, um artigo de opinião, um texto descritivo, enfim, narrativo, de outro gênero textual que não a notícia. Para ser notícia, tem que ter o que, onde, quem e quando. Memorizem isso, ok? Continuando a leitura, então, convido vocês a acompanharem aqui comigo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Humberto Martins, também participou da cerimônia. É louvável a iniciativa do Conselho Federal da OAB sobre publicidade infantil ao lado de entidades que protegem a infância. O tema requer participação de toda a sociedade. E com essa campanha, a OAB atua em favor da família, dos nossos filhos, da liberdade e da dignidade, completou. O Código de Defesa do Consumidor ressalta que o consumidor é vulnerável, sendo que alguns são hipervulneráveis, principalmente crianças e adolescentes, publicado em 18 de outubro de 2017, né? Então vamos analisar alguns elementos gramaticais, textuais, linguísticos aqui nesse slide. Observem comigo que STJ, que é a sigla que representa Superior Tribunal de Justiça, foi escrito entre parênteses com letras maiúsculas logo após as palavras estarem escritas por extenso, né, que indicam Superior Tribunal de Justiça. Na sequência veio uma vírgula, né, para dar uma pausa aí para o leitor respirar e para também explicar quem é esse ministro do STJ, no caso, Humberto Martins. Então o nome dele aparece entre vírgulas, é um substantivo próprio, portanto com letra maiúscula, certo? E aí a gente tem a marcação das aspas, né? Então, cada vez que apareceram as aspas aqui nesse texto, isso indica que nós estamos fazendo a reprodução do discurso direto, né? Então, é a fala do ministro, ou seja, é a reprodução direta da fala do ministro. E de que forma que é marcado isso numa notícia? Nós podemos utilizar as aspas, né? Nos textos narrativos, vocês viram que às vezes utiliza-se os 2 pontos e na outra linha parágrafo e travessão para fazer a marcação do discurso direto, né? No caso da notícia, é mais recorrente a gente ver os jornalistas aí utilizando as aspas para indicar a marca do discurso direto, da fala direta da pessoa que eles estão aqui noticiando, né, o que aconteceu. Outro elemento que é importante destacar aqui, percebam que nós temos a presença dos colchetes e das reticências dentro dos colchetes. Isso indica que uma parte dessa notícia foi omitida, foi extraída daqui e não está presente nesse slide, né?
Por quê? Porque a gente está trabalhando aqui de uma forma mais resumida, só para entender mesmo os elementos composicionais da notícia. Então, não caberia colocar, de repente, o texto todo da notícia, uma parte foi omitida. Se vocês tiverem interesse em ler mais sobre o assunto, né, a gente colocou para vocês ali as referências de onde vocês podem consultar. Ok? E aqui também a gente tem essa palavra hipervulneráveis, para se referir às crianças, né? Então, hiper é um prefixo que significa demasiadamente, né? Então, fica aí uma reflexão sobre o fato de que as crianças são hipervulneráveis no sentido de tentar ceder aos apelos do consumismo, né? Quando vê uma publicidade comercial direcionada a elas, de um produto que elas possam ter um interesse em adquirir. Então, aqui a gente está tendo uma tentativa do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, né, de criar uma legislação que possa proteger a criança, né, nessa questão da hipervulnerabilidade dela, né, para não ficar aí caindo em tentação e pressionando pai, mãe, familiares o tempo todo para estar adquirindo certos produtos aí que estão sendo disseminados por meio das publicidades comerciais direcionadas ao público infantil. Ok? Então, para a gente saber mais, né, você observou a data da publicação da notícia, 18/10/2017, né? Um dia depois do fato noticiado. Então, tem essa questão da brevidade da notícia, né? Alguns anos já se passaram, será que algo mudou? Com certeza sim, né? Então, a campanha já se encerrou nos moldes em que foi proposta e os citados na notícia, ocupantes dos cargos, possivelmente não sejam as mesmas pessoas, né? Então, só para a gente refletir sobre essa questão do período também em que foi noticiado, né? Percebam que num dia saiu aí, né, a publicação, né? E claro, já faz um certo tempo, isso foi lá no ano de 2017, hoje as pessoas que ocupam esses cargos provavelmente não são mais as mesmas. Então, com relação ao gênero notícia, alguns elementos composicionais. Então, ela é um texto que é próprio do campo jornalístico midiático e o seu conteúdo tem por objetivo informar, certo? Também trata-se de um texto que, via de regra, não apresenta a opinião de quem o produz. Então, a linguagem tem que ser objetiva. O jornalista, ele não traz a opinião, a subjetividade dele a respeito do fato ocorrido. Ele apenas noticia com uma linguagem bem objetiva, o que aconteceu sem dizer o que ele pensa. E também na notícia a gente tem um relato, né, uma narrativa que discorre sobre um acontecimento real por meio do uso de uma linguagem objetiva e geralmente formal. Também o conteúdo próprio da notícia é específico, daí no geral se dizer que ela deve contemplar os seguintes critérios, né? O que, onde, quando, como, quem, com quem e por quê. Então, geralmente a notícia tem uma manchete ou título principal, tem uma linha fina que pode ser o subtítulo, né? Pode ser que tenha o subtítulo ou não. Tem o lead, que é geralmente no primeiro parágrafo, um resumo, onde você tem essas informações, o que, com quem, quando, como, de que forma aconteceu. E o corpo do texto, certo? Então, vou deixar agora vocês pensarem agora no enunciado da atividade 2, certo? Vou deixar aí na tela, no slide, para vocês ler e interpretar e resolver a nossa segunda atividade.
E aí, pessoal, foi possível fazer a leitura dos textos e tentar aí uma resposta para a nossa pergunta? Então vamos retomar aqui a pergunta. Do ponto de vista da informação, considerando a lead para o leitor 1 e para o leitor 2, quem teria mais elementos para repassar a notícia com maior propriedade e por quê? Então, observem aqui a nossa sugestão de resposta, O leitor 1 obteve mais informações sobre o conteúdo da notícia, como quem? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil lançou, Quando? Nesta terça-feira, dia 17. O quê? O Manifesto da OAB por uma Infância Livre da Publicidade Comercial. Onde? Na sede do Conselho Federal, em Brasília. Por quê? O objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade sobre os efeitos negativos da publicidade direcionada às crianças e colocar o tema em pauta na OAB e em outras instituições jurídicas. Certo? Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, parabéns, Conseguiram aí refletir com bastante coerência sobre o que é uma lead, Como que eu localizo essas informações dentro de uma notícia, onde, o que, quem e quando, certo? Então, vamos fazer uma retomada aqui. Nós lemos e interpretamos uma notícia, analisamos as formas de composição desse gênero textual e compreendemos a estrutura composicional desses textos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!